2 Pedro capítulo 1. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. Por isso, mesmo empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim, vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar antes de sentar. Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. E nessa reflexão, Senhor, queremos fazer a respeito do serviço. Fala conosco, nós precisamos aprender de Ti e por Ti. Que o Espírito Santo esteja, Senhor, nos ensinando, trabalhando em nossas vidas, para que tudo aquilo, Senhor, que nós aprendermos, venhamos colocar em prática e assim sermos servos fiéis, que realmente cumprem e obedecem à sua vontade, Deus. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus nós pedimos amém e amém. Que Ele está sentado, meus irmãos. Então nós vamos falar sobre identidade do servo. Quando nós falamos de identidade, nós estamos falando das características de uma pessoa, né? Eu trouxe no meu bolso aqui a minha identidade. Claro que eu não vou mostrar pertinho da câmera para vocês, porque a foto não está tão bonita aqui, né? Não sei se alguém consegue tirar foto de identidade bonita, mas aqui, nesse documento, tem características, não todas, algumas, né, que se consideram importantes e que me identifica. Aqui tem o número, então, do meu registro geral, o meu nome. Aqui tem a minha filiação, de quem eu sou filho, a minha naturalidade, o local onde eu nasci, a data de nascimento. Se alguém achar isso aqui, com certeza vai ter algumas informações muito valiosas a meu respeito. Quando nós falamos de identidade do servo, existem algumas características que fazem parte da natureza do servo, que fazem parte daqueles que são servos. E para a gente entender o tema anual, para a gente entender toda essa lógica, né, que envolve o servir, ser servo, é necessário que nós venhamos aplicar em nossas vidas a proposta de Paulo, a carta aos Romanos, capítulo 12, né? Quando ele nos sugere que venhamos não estar conformados com o mundo, como nós falamos, o mundo rejeita o conceito de servo e não quer nem saber de alguma coisa que se liga a isso. Nós precisamos rejeitar e ter a nossa mente renovada, justamente
pelos princípios cristãos, pelas virtudes cristãs, para que assim, consequentemente, nós venhamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Na terça que vem nós vamos falar mais profundamente sobre isso, a importância de entender. Mas quando nós falamos sobre o servo, já é necessário uma compreensão bíblica a respeito disso, que é um privilégio se tornar servo de Cristo. Quando o apóstolo Pedro estava escrevendo essa carta e esses versículos ricos que nós lemos aqui, provavelmente ele estava escrevendo para gentios, que eram pessoas rejeitadas pelos judeus. A gente sabe, os judeus se achavam os escolhidos, até mesmo quando Cristo veio, se revela, morre, ressuscita, todos entendem que Ele é o Messias esperado. Alguns queriam bloquear essa fé em Jesus apenas aos judeus, tanto que precisou haver o concílio de Jerusalém, que foi o primeiro concílio, onde os líderes, os apóstolos, debateram e discutiram para quebrar com os paradigmas, porque eles estavam dizendo assim, não, então se vamos receber os gentios, a gente precisa aplicar as leis mosaicas neles, e já queriam circuncisar eles, e assim por diante. E é no concílio de Jerusalém que tudo isso então cai por terra e os gentios recebem o Senhor. E a gente sabe que a fé gentílica cresce de uma maneira exponencial e chega a nós, gentios, mas que desde a fundação do mundo, Deus já havia escolhido a cada um de nós, Deus já havia escolhido a mim, escolhido a você, para fazer parte da família dele. E quando Pedro estava escrevendo isso, ele estava então ressaltando justamente isso. Olha, gente, vocês agora são cidadãos do céu, vocês agora são filhos do Senhor, vocês agora têm um novo nome, são servos de Cristo. Aquilo que está na identidade é o que o Pedro está falando, e Paulo também repete isso, Jesus repete isso. Nós não pertencemos a este mundo, nós somos cidadãos do céu, nós somos filhos de Deus, e agora nós temos um novo nome, o nome de ser filho de Deus, cristão, né? Como aqueles de Antioquia foram chamados pela primeira vez, pequenos Cristo, justamente porque eles tinham uma identidade parecida com a do Cristo, eles reproduziam as atitudes que Cristo, da maneira que Cristo agia. 3 coisas que nós precisamos aprender, e essa é uma divisão que eu fiz aqui, seguindo a lógica do texto, então, de 2 Pedro, capítulo 1. Primeira coisa, que caracteriza e identifica um servo de Cristo, é que ele possui uma fé valiosa. Você pode repetir isso comigo? 1, 2, 3... Vamos lá, 1, 2, 3, possui uma fé valiosa. Ali no versículo 1 e 2, a gente já vê isso de começo, Pedro dizendo, aqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Ou seja, quem é servo de Cristo, já sabe que crer em Cristo, receber Ele como seu Senhor, reconhecer que Ele é o Filho de Deus, o Messias esperado, a solução para o pecado da humanidade, ter fé nisso, é algo de grande valor, é aquilo que precisa ser de valor mais inestimável na sua vida, que é a proposta que Jesus já havia falado lá atrás. Jesus, Ele contou 2 parábolas para deixar isso bem claro, a parábola do tesouro escondido, né? E um homem, quando descobre que naquele terreno há um tesouro, ele é capaz de olhar para todos os seus bens e dizer, eu estou disposto a vender tudo isso para comprar esse terreno e ficar com esse tesouro. E ele vai, vende tudo e pega aquele tesouro. Jesus estava dizendo justamente isso. Olha, o reino de Deus é dessa maneira, você vai ter que abrir mão de tudo para possuí-lo, porque isso tem que ter maior valor na sua vida. E como aquele comerciante de pérolas que descobre uma pérola de grande valor, e todas as pérolas que ele já tinha na sua coleção, tudo aquilo que ele já tinha adquirido,
Jesus disse que ele abre mão de tudo para ficar com aquela pérola especial, porque ele sabia que aquela era mais valiosa do que todas as outras. Essa é a proposta de Jesus para aqueles que querem o seguir. Ou seja, você precisa entender que a tua fé, ela tem um valor inestimável. E o servo, o que caracteriza o servo é que ele realmente está disposto a abrir mão de tudo para servir ao Senhor, para se apegar ao Senhor, para realmente fazer o Senhor o seu bem maior. Você está disposto, irmão? Abrir mão de tudo para ficar com o Senhor? Essa é uma característica daqueles que são servos. Isso identifica aqueles que são servos. E nós vemos justamente nesse versículo 1, Pedro dizendo assim: aqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Ou seja, quem é servo, ele reconhece que é mediante a justiça de Deus, através de Jesus Cristo, que ele teve o privilégio de receber esse bem. Ou seja, o que Pedro está dizendo? Olha, não é mérito de vocês. Paulo falou também muito sobre isso, né? Somos salvos pela graça. Isso não vem de vós para que nem se glorie, mas você precisa ter fé que essa graça é para você, acreditar, mas não precisa fazer nada. Ela é de graça. Os méritos são seus. Ou seja, consequentemente, as tuas atitudes, elas vão ser reflexo daquilo que você tem, é de dentro para fora. Você não faz para receber, mas você, porque recebeu, é que faz. Isso é a graça. Alguns crentes não entendem isso, acham que é pelos seus méritos que eles vão ser salvos. E daí você vê essas neuroses eclesiásticas em nossos tempos. Não só da igreja católica, onde as pessoas fazem peregrinação de joelho, sobem escadas de joelho, andam quilômetros descalço, rezam 300 terços por dia, não sei mais o quê. Para quê? É pelo seu sacrifício, é pelos seus méritos que eles vão receber alguma coisa. Muitos espíritas fazem isso, questão da caridade. É por muito amar, por muito dar, por ajudar o necessitado, por levar uma cesta básica aqui, por cuidar daquele, é que ele vai ser salvo. Ou seja, é pelo que ele faz. O mérito não é de Deus, o mérito é dele. A lógica do reino é totalmente diferente. Pastor, mas então quer dizer que eu não devo ajudar o próximo? Eu não devo orar, eu não devo jejuar? Sim, você deve, mas é quando você entende a graça trabalha no seu interior, e consequentemente, você faz o bem, porque você agora é um ser transformado. E daí sim, a gente então começa a entender que a gente não pode se gloriar em nada. A glória pertence a Deus. A partir do momento que eu inverter a lógica, eu achar que é pelos meus méritos que eu sou salvo, consequentemente eu vou receber glória. Consequentemente eu tenho alguma dignidade, alguma honra nisso. Não. Tudo é do Senhor, para o Senhor, a glória é do Senhor, porque foi por meio dEle, da graça dEle, que nós fomos salvos. Tudo pertence a Deus e nós precisamos ser gratos por isso. Consequentemente, uma segunda coisa muito importante, o servo, ele tem Jesus como o seu Senhor. Pedro deixa bem claro no versículo 2: graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. E lá no versículo 1, quando ele vai se identificar, ele diz: eu, Simão, servo de Cristo. Você vai ver Pedro falando isso, você vai ver Paulo, você vai ver Judas, você vai ver Tiago. Isso aqui, meus irmãos, era um escândalo para a época. Usar o termo doulos, que se escreve doulos, para si, era você dizer realmente que você é um escravo. E essa era a intenção dos apóstolos quando usavam o termo doulos, escravos, e se colocando na posição de escravos de Cristo. Eles justamente queriam dizer: olha, funciona da seguinte maneira: eu não pertenço mais a mim.
Agora eu pertenço a Jesus, Ele é o meu amo, Ele é o meu Senhor, consequentemente eu faço a vontade dEle. Isso aqui, meus irmãos, é algo importantíssimo que identifica o servo, saber que Jesus é o Senhor. Se Jesus é o Senhor, se Jesus é o meu amo, eu sou o escravo dEle, quem é que manda? É Ele que manda, e eu obedeço. Ele manda, eu obedeço. Ele manda, eu obedeço. Alguns, às vezes, isolam um versículo da Bíblia, lá em João 15:15, diz, não, nós não somos servos. Jesus disse que nós somos amigos, porque Ele disse, não vos chamo mais de servo, mas amigo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas o amigo sabe. E eu revelei todas as coisas para você. Jesus, ele estava dizendo justamente que nós somos um servo amigo, e a maneira que Jesus nos trata, Jesus, ele nos trata como servo, meus irmãos, como naquela lógica romana, onde o servo era chicoteado, apanhava e fazia as coisas por obrigação, não. Quando nós recebemos o Senhor, nós fazemos por amor, justamente porque nós sabíamos que Ele nos amou primeiro, a ponto de, como amigo, a visão do Senhor sobre nós é de um amigo íntimo, a ponto dele dar a sua vida para nos resgatar. E no contexto, né, aquele contexto imperial, tinha, por mais que o rei, digamos assim, o rei do império, né, o imperador, todos estavam subjugados perante o imperador, ou se era uma monarquia perante o rei. Todas as coisas pertenciam ao rei, todas as pessoas do reino pertenciam ao rei, os soldados pertenciam ao rei, os líderes religiosos pertenciam ao rei, tudo pertencia ao rei. Mas o rei, ele tinha alguns amigos mais chegados que entravam no seu aposento, conversavam com ele, eles relacionavam muito mais intimamente, mas mesmo assim, esses amigos mais pessoais do rei não deixavam de ser súditos dele, não deixavam de cumprir a sua vontade e o seu objetivo. Quando Jesus falou isso, ele diz, olha gente, eu vejo vocês como amigos, mas a nossa posição e todo o Novo Testamento enfatiza isso. A nossa posição perante o Senhor é justamente isso, é colocar Ele no trono da nossa vida. Ele é o nosso rei, tudo pertence a Ele, a minha vida toda pertence a Ele, eu sou servo dEle, eu sou servo dEle. Então é muito importante, meus irmãos, a gente entender isso, por várias coisas. Primeiro, isso nos coloca numa posição de agradecimento. Se eu vejo Ele como Senhor de tudo, e eu como servo, quando eu respiro, eu sei que esse ar não é meu, mas Ele concedeu. Quando eu me alimento, eu sei que a comida foi Ele que proporcionou, pertence ao Rei, Rei de todas as coisas, mas Ele me agracia. Ele me agracia com pessoas, Ele me agracia com bens, Ele me agracia com tudo. Tudo é o Senhor, portanto, eu sou agradecido. O servo, ele sempre é agradecido, o servo de Cristo, porque sabe tudo que o seu rei faz por ele, tudo que o seu Senhor faz por ele. E voltando ali naquilo que eu tinha falado, eu entendo justamente que Ele manda e eu obedeço. Isso é muito importante a gente entender hoje, porque existe muitas pessoas querendo inverter a lógica, invertem a lógica, querem mandar em Deus, querem mandar no Senhor, achando que o Senhor é o escravo dele. Você vai ver muitas vezes orações determinando coisas para Deus. Irmãos, Deus nos deu autoridade? Com certeza. Autoridade sobre o quê? Sobre demônios, sobre potestades, né? Sobre tudo aquilo que é as obras do mal. Deus nos deu autoridade, mas autoridade no nome dele. Agora, numa oração você está falando com quem? Com demônios ou com Deus? Numa oração eu estou falando com Deus. Como é que numa oração eu vou determinar? Eu determino que o Senhor faça isso, eu determino que o Senhor faça aquilo. Inverteu a lógica. Nós determinamos com autoridade no nome de Jesus para as coisas negativas, os poderes do mal. Mas quando nós estamos falando com o nosso Senhor, nós somos servos. Isso explica a atitude do cristão quando vai orar. O cristão quando vai orar, ele dobra o joelho, né? Porque ele reconhece que ali é o rei, ali é o Senhor, ele é servo, ele não é nada, ele não é nada. Então nós precisamos saber que Jesus é o Senhor,
e nós somos escravos dele. Não tem como ser cristão verdadeiro sem se colocar nessa categoria. Por isso, o cristianismo ou é tudo ou é nada. Ou você é 100% cristão ou não é nada, porque Deus não aceita que você seja 99,9% servo. Não rola. Ou é tudo ou é nada. Consequentemente, eu tenho total submissão ao Senhor. E isso é fruto do amor que eu tenho por Ele. Total submissão é fazer a vontade dEle. E aí, eu repito um dos versículos mais importantes da Bíblia que a gente precisa levar a sério. João 14:15. Jesus dizendo para os seus discípulos: olha, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Vocês entenderam isso? Se vocês me amam, obedecerão os mandamentos. Ele diz: se vocês me amam, decorarão os meus mandamentos. Se vocês me amam, estudarão os meus mandamentos. Você imagine isso, meus irmãos. Uma empresa onde o patrão precisa fazer uma viagem internacional e vai ficar 10 dias fora. Ele chega então para o segundo diretor e diz: olha, eu vou me ausentar, ficar 10 dias fora, mas todo dia eu vou estar mandando um e-mail com as informações que vocês precisam cumprir. Imagine isso. Lá vai ele, fica 10 dias fora e todos os dias ele mandou as instruções para a empresa funcionar bem. Quando o patrão retorna, ele vê que a empresa está um caos. Ninguém está no seu local de trabalho, tem um grupo jogando dominó num canto, ele pergunta onde está o segundo diretor, fala lá na sala dos fundos, ele chega lá, está lá o segundo diretor fumando, jogando baralho, tal. Vem cá, preciso falar contigo. Os dois se reúnem numa sala e o diretor pergunta para o segundo diretor: vocês não receberam meus e-mails? Sim, recebemos todos e mais. Não só recebemos, como nós imprimimos todos eles, e todos os dias à noite, durante meia hora, nós estudamos eles, e nós decoramos eles. Tá, mas o mais importante, vocês obedeceram? Isso não obedecemos, por isso que está essa bagunça na empresa. Agora você traz isso para a nossa realidade aqui de igreja. Nós recebemos as instruções do nosso Senhor, do nosso chefe. Muitas vezes memorizamos versículos, estudamos os versículos. Isso é importante? Porque senão a gente não saberia obedecer, mas o mais importante é obedecer. É isso que realmente vai fazer as identidades de um servo cristão aparecerem na nossa vida, a partir do momento que eu obedecer a palavra do Senhor. No seminário, irmãos, nos 4 anos que fiquei no seminário, uma coisa que se tornou muito palpável para a gente era isso. Era colocar em prática os ensinamentos. Você via grandes estudiosos, grandes conhecedores da Bíblia, como nós vemos até hoje, desviado. E tinha um professor que ele dizia: olha, quem consegue passar pela teologia e não se desviar, pode enfrentar qualquer outro tipo de ensinamento. Irmãos, a coisa mais comum era você ver teólogos desviados, que não deixou de acreditar nisso, deixou de acreditar naquilo, deixou de obedecer isso. Por quê? Justamente pelo fato que queria conhecimento, sem esquecer que o verdadeiro conhecimento precisa cair no coração e gerar atitude, gerar submissão total ao Senhor e obedecer a palavra dEle. Isso aqui, meus irmãos, é importantíssimo. E que a gente venha entender que nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos ao Senhor e precisamos a cada dia obedecer os seus ensinamentos. Você vê também Pedro, ele falando a respeito, que o conhecimento a respeito do nosso Deus gera paz e graça em nossa vida. E isso aqui é muito interessante também, que coloca uma característica importante no servo, que é a sua confiança no seu Deus, a confiança no seu Senhor.
não é um servo desconfiado a respeito do seu Senhor, mas ele se entrega ao Senhor, ele submete ao Senhor, porque ele conhece quem é o seu Senhor. Irmãos, o conhecimento a respeito de Deus, e quando eu falo de conhecimento, é justamente a plena revelação a respeito de Deus em Cristo Jesus. Quanto mais eu conheço Jesus, quanto mais eu me envolvo com Jesus, quanto mais eu me relaciono com Jesus, mais graça e mais paz eu vou ter em minha vida. Ou seja, a proposta de Jesus de servo era muito diferente do Império Romano, que estava ali subjugando todos os povos, onde tinha muitos, eram milhões de escravos, mas escravos sempre com a fisionomia abatida, escravos sempre naquela característica de abusado, envergonhado, humilhado, desconfiado de todos e de tudo. A proposta do Senhor não é essa, e Pedro entendeu isso, ele tinha se colocado na posição de servo de Cristo, e ele com os seus próprios lábios, com a sua afirmação, ele fala que quanto mais se conhece a Deus, mais paz se tem, e mais graça se tem. É justamente, irmãos, o fato de que se eu entreguei a minha vida ao Senhor, se eu me tornei escravo dele, quem cuida de mim é quem? É o meu Senhor. Quem cuida de mim é Deus. Consequentemente, quem cuida de tudo que está sobre minha responsabilidade, minha família, meu trabalho, minha vizinhança, as minhas atividades, quem é responsável por tudo isso, quem cuida de tudo isso, quem mantém tudo isso, é o meu Senhor. Enquanto eu me colocar debaixo do jugo dele, que é suave, é leve, enquanto eu me colocar na posição de escravo dele, estar submetido a ele, ele cuida de tudo isso. Consequentemente, por que vem graça e paz? Porque eu conheço o tamanho do meu Deus, eu conheço o poderio do meu Deus, eu conheço realmente tudo que Ele pode fazer. Consequentemente, o problema fica desse tamanho perto do meu Deus, porque eu conheço, eu sei que não há impossível para Ele, eu sei que não há barreiras que Ele não possa transpor. Consequentemente, a minha vida é uma vida de paz, a minha vida é uma vida cheia de graça. Irmãos, depois Pedro ele vai dizer ainda assim, que nós somos participantes da natureza divina. Ele coloca assim, dessa maneira, versículo 4, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. Ou seja, em Cristo nós temos uma nova natureza nos rege, nós somos guiados pelo Espírito, e eu fujo da corrupção do mundo, e ele diz ali, causada principalmente por quê? Pela cobiça. Irmãos, isso aqui é uma profundidade que é muito grande, mas quando nós olhamos para a nossa realidade hoje, olhamos para um cristianismo que incha, um evangelicalismo que incha no Brasil, mas não gera frutos, é justamente por isso, poucos querem ser servos, porque a cobiça do mundo, as coisas que o mundo pode oferecer, reinam no seu coração, estão cheios de desejos como todas as outras pessoas do mundo, desejo por ficar rico, desejo pelos prazeres sexuais, desejo por todas as coisas que não agradam a Deus, consequentemente não consegue ter a natureza de Cristo. Um exemplo disso é o Naamã, o servo de Eliseu no caso de Naamã, o Geazi, nós conhecemos a história. Naamã, general da Síria, chega então em Israel. Disseram que havia um homem de Deus lá, procura Eliseu, e Eliseu então não atende, mas manda Geazi, chega para Naamã e diz, olha, o profeta já sabe que você veio, e ele diz o seguinte, vai lá e dá 7 mergulhos no Rio Jordão e você vai ficar curado. Naamã fica bravo, indignado, as águas do meu país é muito melhor que aqui e tal, nem vem me receber, enfim, mas ele obedece, os soldados ali insistem com ele, faz os 7 mergulhos, é curado. Daí ele vai então a Eliseu e diz, olha, eu quero deixar muitos presentes para você, muitas riquezas, muitas roupas,
quero realmente abençoar a sua vida. Eliseu diz, não é necessário, nada que você trouxe eu quero, pode ir. Ele vai, mas ali tinha um servo, entre aspas, que desrespeitou a posição do seu senhor, desobedeceu Eliseu, foi atrás de Naamã e falou, olha, chegou gente lá e o que você puder dar aí, me dá algumas coisas, porque Eliseu voltou atrás e ele quer abençoar essas pessoas que chegaram lá. Mas era mentira, ele queria para ele, cobiça. E a gente sabe que a consequência disso, aquela lepra que estava em Naamã, veio para Geazi. É uma maldição, irmãos, que a cobiça sempre vai gerar. Maldições na vida daqueles que deixam ser dominada por ela. Porque nunca o ser humano natural vai ser saciado. Ele sempre quer mais. Ele sempre quer mais. Ele sempre quer mais. Já falei para os irmãos, isso não é a respeito da riqueza, mas se pode pegar os mais ricos do mundo, chega para o Bill Gates, que acabou de voltar ao primeiro lugar do homem mais rico do mundo, ou para o Slim, o mexicano que está em segundo lugar. Eles não param de fazer investimento, eles não param de pensar em novas maneiras de ficar mais rico. Você pode ver todas as pessoas, você pode ver nós mesmos. Nós sempre queremos mais, sempre queremos mais, sempre queremos mais. Para tudo na vida, a gente sempre quer mais, a gente é insatisfeito. Vê essa maluquice sexual que está virando o mundo ocidental. As orgias sexuais, e aí vem homossexualidade, bissexualidade e tal. Nunca vão satisfazer, sempre vão querer mais, porque estão cegos pela cobiça, cegos pelo pecado. E a maldição vai cair sobre eles. Irmãos, nós precisamos ser servo de Cristo. Servo de Cristo possui uma fé valiosa e ele reconhece isso. Servo de Cristo tem Jesus como seu Senhor, portanto, ele se coloca na posição de escravo. E servo de Cristo sabe que essa natureza cristã que está dentro dele vai reproduzir mais características cristãs. É o que Pedro coloca do versículo 5 ao 8, ele diz assim: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, conhecimento domínio próprio perseverança, a perseverança a piedade fraternidade e a fraternidade o amor. Quando ele fala de virtude, irmãos, é justamente essa definição de disposição firme e constante em praticar o bem. Isso é o que o dicionário Aurélio define como virtude. Firme, constante, prática para fazer o bem. Ou seja, você precisa saber o que é para fazer, você precisa ser constante nisso. E Paulo vai dizer lá na frente: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. É aquilo que nós falamos também, quando a mudança acontece de dentro para fora. É um processo, irmãos, natural, não é nada forçado, é tudo natural. É aquilo que o pastor Aguiar pregou, esses dias atrás. Um rio jorra, primeiro uma fonte, depois um rio de água viva de dentro de nós. A transformação proposta por Cristo é assim, meus irmãos. Infelizmente, muitas pessoas se simpatizam pela igreja. Vem aqui, acha muito bonitos os louvores, muito bonito o comportamento dos cristãos. Ele se simpatiza pelo cristianismo, mas não está disposto a ser servo, não está disposto a colocar o Senhor no trono da sua vida. Daí tudo é muito difícil, tudo é muito forçado, porque não vai ser natural. Daí ele vê, puxa, mas eu vou ter que deixar a promiscuidade? Eu não vou poder sair mais com tantas mulheres, com tantos homens? Ele vai se esforçar, vai ser difícil. Poxa, mas agora eu vou ter que valorizar as pessoas, eu vou ter que honrar o meu patrão, eu vou ter que honrar e respeitar meu pai e minha mãe. Isso é difícil. Glória a Deus. E tudo se torna uma dificuldade. Por quê? Porque ele está fazendo uma transformação de fora, querendo que chegue lá dentro.
Não é isso que Jesus quer. Jesus, Ele quer realmente ser o dono do nosso coração. Ele quer que nós venhamos colocar Ele no trono da nossa vida. Consequentemente, essa transformação de dentro para fora vai fazer que naturalmente as coisas vão acontecendo. Naturalmente eu vou me vestir mais decentemente. Naturalmente eu vou abandonando o pecado. Naturalmente eu vou evidenciando na minha vida as virtudes cristãs. Isso é muito importante, meus irmãos. Daí ele diz assim: e acrescente à virtude o conhecimento, que é outra coisa que identifica os verdadeiros servos, né? Ele sempre está disposto a aprender. Servo não é nariz empinado achando que sabe tudo. Não, porque eu estou aqui 30 anos na igreja, já sei quase tudo. Pastor sobe a Bíblia, eu já sei o que ele vai pregar. Eu sei mais que todo mundo. Isso não é ser servo de Cristo. Eu vou correr aqui. Depois ele diz: olha, o conhecimento, o domínio próprio. Isso é um fruto do Espírito. E eu lembro lá de Provérbios 25, 28. Salomão diz assim: como cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Ou seja, ele age pelo impulso, sem pensar, sem deixar que o Espírito Santo controle a sua vida. Ele mesmo não consegue controlar suas atitudes. Isso aqui, irmãos, também tem uma profundidade enorme. Nós cristãos precisamos estar atentos à nossa reação às atitudes que as pessoas têm para conosco, porque você não tem como controlar as atitudes das pessoas. Vão falar mal de você? Vão mentir a teu respeito? Vão fazer fofoca? Vão te desrespeitar? Vão. Agora, como é que é o teu domínio próprio? Como é que vai ser a tua reação a isso? A reação do servo, ela é igual ao do seu Senhor. Ela obedece os ensinamentos do seu Senhor. É aquilo que a gente falou, submissão. Ela se controla, tem domínio próprio. Depois ele diz assim: ao domínio próprio, perseverança. Ou seja, meus irmãos, isso aqui é algo importante também que identifica o verdadeiro servo, ser perseverante. Ser perseverante no quê? Na sua posição de servo, em continuar confiando no Senhor, em continuar debaixo do jugo do Senhor, continuar debaixo da autoridade do Senhor. Deixa eu falar uma coisa bem clara, irmão, para vocês. Ser servo de Cristo não dá ibope humano, não dá ibope no nosso mundo. Ser servo de Cristo vai apenas causar aplausos do céu. Você vai receber aplausos do céu, não dos homens. Você precisa, é claro, ter isso bem definido na sua mente. Quem que você quer agradar? A Deus ou aos homens? Poucas pessoas vão reconhecer o teu serviço. Poucos, geralmente aqueles que também são escravos de Cristo. Esses vão reconhecer quando você mostra comportamento de servo. Por que eu vejo aqui Pedro enfatizando a questão da perseverança? Porque é muito difícil remar contra a correnteza. Cristianismo autêntico é contra a cultura. Sempre foi e sempre vai ser. Desde os tempos de Jesus foi contra a cultura. Você vê que era a minoria que seguia Jesus. A minoria estava ali disposta realmente a se render a Jesus. Nós vemos na igreja primitiva, até quando o imperador Constantino, o primeiro imperador romano, se converteu ao cristianismo, até assim, verdadeiros cristãos eram raros, era contra a cultura, porque remavam contra aquela união da igreja com o Estado. Nos dias de hoje, meu irmão, nossa, ser cristão é remar contra a correnteza. Por isso nós precisamos ser perseverante. Daí ele diz assim, então, e a perseverança acrescente a piedade. Piedade tem duas definições no dicionário. A primeira é uma valorização pelo sagrado, é amar as coisas sagradas, isso é piedade. Ou seja, característica do servo de Cristo é manter o seu relacionamento com Deus, valorizar como sagrado a presença do Senhor, a leitura da Bíblia, a oração. E a segunda definição é compaixão aos necessitados. Ou seja, essa piedade precisa fazer parte da nossa vida. Já falamos isso aqui. Não tem como amar a Deus se você não ama o próximo. Não tem como.
tem um teólogo, o Exley, ele diz assim, porque o cristianismo, ele realmente é definido pelo amor, e o amor de mangas arregaçadas. Você tem compaixão pelas pessoas, você vê as pessoas como Cristo vê. Eu gosto muito do exemplo de vida de George Miller. Se você tiver um tempo, 1 hora, em vez de você assistir uma porcaria, entra no YouTube e assiste o documentário de George Miller. O nome do documentário é O Ladrão das Ruas Cruéis. O Ladrão das Ruas Cruéis. Assista esse documentário, você vai ver a piedade de um homem que, vendo na Inglaterra do século XIX, muitas crianças abandonadas na rua, os órfãos não tinham voz, não tinham vez, eles eram literalmente abandonados para fora de suas casas e viviam pela lei da sobrevivência do mais forte, Geralmente os pequenos eram abusados, eram roubados, saqueados, agredidos pelos mais fortes, e eram muitos jovens e adolescentes que viviam nas ruas de Londres, de Bristol e daquelas regiões, das cidades mais importantes da Inglaterra. George Miller, ele tinha sido um adolescente e um jovem devasso, ele mesmo falava que não queria nada sério com Deus. Ele queria festar, bagunça, bebidas e mulheres, até o momento onde a palavra de Deus quebranta o coração dele. E ele começa a entender o que é realmente ser um cristão verdadeiro, ser escravo de Cristo. E ele coloca a sua vida, que era a única coisa que ele tinha, nas mãos do Senhor. Era um cara pobre, sem riqueza, sem herança, não tinha condições, mas quando ele viu a situação daquelas crianças e adolescentes nas ruas, o coração dele apertou, e ele tomou uma atitude: eu preciso fazer a diferença. Ele não tinha condições nenhuma, mas ele creu que assim que fizesse a vontade do Senhor, Deus iria suprir, e ele começou a apresentar para outros cristãos a proposta de trazer essas crianças para uma casa, e ali educá-los a respeito da palavra do Senhor, das virtudes cristãs, sustentar aquelas crianças, dar não só uma escola, mas um lar para elas. Um foi se voluntariando, o outro foi se voluntariando, de repente ele conseguiu construir a primeira casa. 30 crianças ele conseguiu ali, mas muitas crianças veio vindo, teve que construir outra casa, enfim. Ele se tornou um referencial na Inglaterra, morreu perto dos 90 anos, e ele conseguiu, irmãos, criar abrigos para dezenas de milhares de crianças. Até hoje, as fundações de George Miller funcionam não mais só para criança, mas para idosos na Inglaterra, e mais de 120 mil pessoas foram beneficiadas pela atitude de um homem pobre que não tinha condições, mas tinha muita confiança em Deus. Leia os livros dele, você vai ver ele falando. Muitas vezes, muitos dias, as crianças estavam sentadas à mesa, deu meio-dia, tocou o sino, não tinha um pão para se comer, mas eles continuavam orando, crendo que o Senhor ia suprir. De repente, alguém batia a porta, trazia alimentação, e assim, mais de 60 anos, ele viveu, dependendo da fé do Senhor e da piedade do verdadeiro servo de Cristo. Por isso, meus irmãos, Pedro, ele enfatiza isso. Não tem como ser servo de Cristo sem ter piedade, sem amar as coisas sagradas e sem ter compaixão pelos necessitados. Depois nós vemos ele dizendo assim: e acrescente à piedade a fraternidade. Nossa, isso aqui também é lindo, meus irmãos. Que característica que identifica um servo: fraternidade, o amor fraterno, ver as pessoas como irmão. É uma pessoa acessível, é uma pessoa que está junto, é uma pessoa que chora junto e ri junto, é uma pessoa que se alegra com as vitórias e conquistas dos outros, é uma pessoa que renuncia o seu egoísmo para ajudar o próximo. É o caso de Dorcas, nós vemos lá em Atos, uma jovem mulher que ajudava as viúvas costurando roupas para elas. Eu já falei para os irmãos, viúva naquele tempo também não tinha voz, não tinha vez. Quando a mulher perdia o marido, se ela fosse jovem, voltava para a casa dos pais, e lá esperava um resgatador, que viria resgatá-la para casar com ela. Se não tinha resgatador, ela não podia voltar para a casa do pai, e virava ou prostituta ou mendiga.
Não tinha essa questão lá, não, eu vou ser uma mulher independente, vou trabalhar. Não tinha. Portanto, viúva era discriminada e vivia uma vida assim, miserável. E por isso que nós vemos Deus do Antigo e do Novo Testamento dizendo: cuida dos órfãos e das viúvas, cuida deles. Isso é amar a Deus. E daí nós vemos Dorcas, né, entendendo o que é esse amor fraterno, e ela renuncia a sua vida para costurar roupa para as viúvas, para ajudar as viúvas. E daí a gente vê que ela morre, Pedro ora por ela, ressuscita, e quando ela ressuscita, há uma festa, naquela fraternidade, há muita comunhão, alegria, porque ali tinha uma serva de Deus que deixou um vazio quando se foi. Você vai deixar vazio, irmão, na igreja, quando você, se você ir cedo ou tarde? Você vai deixar um vazio na vida de quem? Como é triste, irmãos, como é triste você chegar num velório. E eu já participei de velório que tinha 2 pessoas, tinha o pastor e o homem da funerária, não tinha mais ninguém. Pessoas que vão e não deixam vazio. Daí você vai ver a vida, você não vê essas virtudes que identificam o servo, não vê esse amor fraternal. E por fim, o tempo já voou, nós vemos Pedro dizendo assim: e a fraternidade, o amor. E eu lembro vocês daquele versículo clássico de Jesus, né, onde Jesus fala, em João, no capítulo 13, versículo 35, ele relatou: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É nisso que nós vamos ser conhecidos como servos, escravos de Deus. Glória a Deus. Aleluia! Irmãos, o tempo voa, eu vou concluir. O versículo 8 diz assim: porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus, sejam inoperantes e improdutivos. Servos de Cristo não podem ser inoperantes e improdutivos. Isso aqui, irmãos, fala de atitude. O que identifica um servo de Cristo, todas essas virtudes ser colocadas em prática e gerar atitudes que beneficiam vidas, beneficiam pessoas. Nós precisamos aprender isso, pois é tempo de servir. Você imagine alguém que quer ser um bom nadador, ele vai para o curso de natação, mas ele chega lá e as aulas são apenas teoria. As aulas são sentar no sofá e ficar lendo a respeito de natação. Você acha que ele vai ser um bom nadador? Para ser um bom nadador tem que entrar na água. Para ser servo, meu irmão, tem que arregaçar as mangas, tem que servir. Para ser servo, meus irmãos, a gente tem que negar nós mesmos e se tornar escravo. Deixar que a vontade dele prevaleça. Ele manda, nós obedecemos. É essa a lógica de escravo. Quer ser servo de Cristo? Seja escravo de Cristo, obedeça a Ele em todas as situações. Daí você pode pensar, mas e que benefício eu vou ter nisso? Faça e você verá os benefícios. Você vai ter paz verdadeira, graça contínua, uma alegria que nada nesse mundo pode lhe dar. Servo de Cristo é privilégio, não é peso, é honra, é lugar de honra, é o lugar realmente onde nós vamos ser reconhecidos pelos céus e receber os aplausos do céu, porque é isso que importa. Vamos se colocar em pé, meus irmãos. Nas próximas semanas nós vamos discutir mais sobre esse assunto de serviço, ser servo. Mas nesse momento, irmãos, você ouviu essa palavra, e nós vamos dobrar o joelho, orar por pelo menos 5 minutos. Para quê? Para que Deus faça em nós o querer dEle, e nós venhamos ser servos verdadeiros, e as pessoas venham identificar-nos como servos de Cristo. Dobre o seu joelho, vamos orar.